Olá, turmas, saudações para todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e trago aqui para vocês a aula número 19, Objeto do Conhecimento, Lutas no Mundo. Detalhamento, Aikido, Luta Greco-Romana, Kung Fu, Sumo, Wing Chun. Venham comigo e vamos aprender mais algumas modalidades de luta. Muito bem, então nesta aula vamos trabalhar duas modalidades que se originaram no país chamado Japão. Essas artes marciais, elas são muito conhecidas, muito populares neste país, mas também estão ganhando cada vez mais popularidade no mundo inteiro. Então, para a gente contextualizar essas lutas, vamos primeiro conhecer esse país tão diferente, que fica lá no extremo da Ásia, que é o Japão. Então, o Japão é um arquipélago conhecido no leste da Ásia, composto por 4 ilhas principais e diversas menores. Com uma geografia montanhosa e limitada em terras aráveis, o Japão desenvolveu uma cultura que valoriza a harmonia com a natureza. Culturalmente, o país é conhecido por suas tradições milenares, como o sumô e a cerimônia do chá, e sua capacidade de combinar o antigo com o moderno, refletindo um profundo respeito pela história e uma constante inovação tecnológica. Então, gente, o Japão fica exatamente aqui no mapa. Vamos verificar aqui que eu vou mostrar para vocês. O Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e ele fica localizado ali no extremo leste da Ásia e é um conjunto de ilhas. É um país bem pequeno, que com certeza deve dar ali mais ou menos o tamanho, por exemplo, de um estado do Ceará, um estado daqui do nosso país. Mas dentro desse pequeno conjunto de ilhas existe uma cultura enorme, passada por muitos anos de história, milênios de história, acumulando uma cultura diversa e rica, onde ela teve um papel decisivo em vários momentos da história. Então, alguns dos pontos muito conhecidos lá do Japão é a própria cidade, a capital Tóquio, a religião deles, que é uma mescla do budismo com o taoísmo. Nós temos aqui os cenários de parques, eles são rodeados de muitos templos, É uma cultura que valoriza muito essa questão da religiosidade, das crenças deles. Esses são estilos de prédios antigos, que fazem parte lá da cultura. Então, esse país, ele acredita no seguinte, que as pessoas e as coisas, tudo no mundo, elas comungam de uma mesma energia, de um mesmo espírito. Então, quando você não entende essa harmonia, você acaba se dissociando disso e gerando conflitos, gerando sofrimento. Então, para você poder ser uma pessoa feliz, você precisa se reintegrar com esse todo, que eles chamam de Kanagara. Então, quando você aprende a valorizar a natureza, tudo ao seu redor, você também se torna parte disso tudo. E aí aquele sentimento egoísta, aquele sentimento de que você é maior do que todos, ele some. E aí vem o sentimento de que você, junto com os demais, fazem parte de uma coisa só, que é o universo todo. Então, essa noção das coisas, essa visão de mundo, ela se assemelha muito com a visão de mundo também dos nossos indígenas amazônicos aqui, dos nossos indígenas daqui, que também acreditam nisso, de que nós fazemos parte de uma grande mãe chamada Mãe Natureza, e que nós devemos cuidar dela ao mesmo tempo que ela nos oferece as coisas, nos oferece os alimentos, nos oferece os recursos naturais para que a gente possa usar. A gente precisa também cuidar dela.
e para que ela se mantenha por muito tempo para as próximas gerações. Então, essa ideia assim, de que nós fazemos parte de uma grande comunidade, nós somos todos um só, unidos, né, e que a gente precisa desistir dos nossos sentimentos, da nossa visão egoísta, individualista, e olhar as coisas de uma forma comunitária, é muito comum lá no Japão e aqui também nos nossos povos indígenas. Então vejam como existe uma semelhança, né? Então não é algo diferente, não é algo novo, não. Não é só lá porque lá é um país desenvolvido que é lá que surgem esses pensamentos. A gente pode encontrar esse mesmo tipo de pensamento aqui na nossa região. Basta olharmos para o modo de vida dos povos indígenas também. Certo? Então, a gente valorizando esses aspectos, valorizando as outras culturas, a gente pode chegar a um conhecimento universal, pode se expandir como pessoas, como seres humanos, ok? Então, é nesse país aqui, nesse contexto, que surgem, então, diversas artes marciais, né? A gente já conhece o judô, conhece o karatê, conhece o jiu-jitsu, né? Todo mundo já ouviu falar pelo menos dessas daí, mas eu tenho certeza que essas outras duas dificilmente algumas pessoas ouviram falar. Aikido, aquele do outro lado, e o sumô. Talvez o sumô, algumas pessoas já devam ter ouvido falar porque chama muita atenção o volume corporal dos lutadores, né? Então, geralmente, se associa as pessoas obesas com lutadores de sumô, né? Então, daí esse nome talvez se torne mais conhecido para algumas pessoas. Mas Aikido, tenho certeza que para muitos seja mais difícil, né? De ter um certo conhecimento, de ter já ouvido falar. Muito bem, vamos então a essas duas modalidades e vamos aprender sobre elas. O Aikido e o Sumo são duas artes marciais japonesas com características distintas. Enquanto o Aikido foca na defesa pessoal, com ênfase na harmonia e no redirecionamento da energia do oponente, o Sumo é uma luta de força e estratégia, onde o objetivo é derrubar ou empurrar o adversário para fora do ringue. Então vejo aí duas concepções diferentes, dois tipos de lutas diferentes, embora tenham sido criados no mesmo país, né? Muito bem, então vamos separar cada uma delas e vamos estudar separadamente elas, começando pelo Aikido, né? Observem aqui a característica dos lutadores dessa arte marcial. Eles vestem uma roupa branca muito parecida com as do karatê ou do judô, só que ela é toda branca, certo? Que é chamada de dogi. Então, dogi é o nome dessa vestimenta. Na verdade, é o nome de todas as vestimentas de lutas japonesas. O que vai diferenciar é que coloca o nome da arte marcial antes. Por exemplo, do judô é judogi, do aikido é aikidogi, do karatê é karate-dogi. Então, dogi é o nome da vestimenta, do uniforme, né, de todas essas lutas. Ué, mas não é kimono? Não, kimono foi a maneira que o ocidental, né, sempre pegando as coisas muito superficialmente, tentando entender melhor a cultura, acabou escutando lá alguém falando esse nome de vestimenta, né, e aí colocou também para esse caso aqui, chamado de kimono. Mas kimono, na verdade, é uma vestimenta que as mulheres utilizam, né? Aquele vestido muito peculiar, né, da região do Japão. Então, kimono é uma vestimenta feminina. As roupas usadas nas lutas se chamam dogi, tá? E aí a gente observa também esse acessório preto, né, que eles estão usando aqui, enfaixado na cintura. O que é isso? Não é uma saia, pessoal, tá bom? Não é uma saia. Percebam lá aquela imagem ali do sujeito que está caindo, que ela tem uma separação. Então, seria tipo dois shortões, né, bem grandes, né, bem largos, bem folgados, que juntando fica parecendo uma saia mesmo, né? Mas eles são como se fossem dois shorts bem grandes. E o nome dessa vestimenta é hakama, né? Então, é muito comum no Aikido
os faixa pretas utilizarem hakama, certo? Que é uma vestimenta completa. Bom, antigamente, os lutadores de jiu-jitsu, entre outras artes marciais, também utilizavam hakama, mas aí ela começou a ser deixada de lado, dando prioridade mais para as roupas de baixo, né, que é o dogi, a parte branca da vestimenta. Qual é a filosofia do Aikido? O Aikido é baseado nos princípios do shintoísmo. O praticante busca neutralizar o ataque do oponente sem causar danos, utilizando a força do adversário contra ele mesmo. Essa arte marcial enfatiza a importância do respeito, autocontrole e disciplina. Então, gente, o Aikido, ele tem essa aproximação com a religião lá do Japão, a religião mais comum do Japão, que é o shintoísmo. Por quê? Porque o criador do Aikido, chamado Morihei Ueshiba, ele também era praticante de uma seita shintoísta, né? Ele foi seguidor de um dos líderes shintoístas lá no Japão. Então, ele já era um consagrado mestre, né, de Aiki-Jiu-Jitsu, que era uma modalidade de luta muito conhecida e uma das mais mortais que tem lá no Japão, né? Ele foi discípulo de Sokaku Takeda, que era um grande mestre da arte Aiki-Jiu-Jitsu, e aí ele tinha esses conhecimentos de luta já. Mas ele sentia que faltava algo, que ele não estava satisfeito com todos aqueles conhecimentos de como lutar. Ele era imbatível, né? Diz que ele derrotou muitos desafiantes, né? Nunca teve uma derrota, mas mesmo assim ele se sentia ainda vazio, incompleto. E aí foi quando ele conheceu Onizaburo Deguchi, que era um pastor shintoísta, né, e líder de uma seita lá por volta do início do século XX. No momento que ele conheceu os princípios, né, e os ensinamentos desse pastor shintoísta, foi então que ele teve uma iluminação, né, e aí ele entendeu que ele poderia utilizar as técnicas do Aikido Jiu-Jitsu para promover a paz e a harmonia entre as pessoas, né? Então ele percebeu que mais importante do que destruir, matar, era melhor utilizar esses conhecimentos para se harmonizar, para se tornar amigo do outro, para destruir o ódio, né? Então ele percebeu que era possível isso e casou as duas coisas, as técnicas, né, de luta com os princípios e valores da religião dele. E aí, nessa amálgama, né, que ele fez, ele criou uma nova arte marcial chamada de Aikido, né? Então, ele subtraiu todas aquelas técnicas que eram usadas para machucar, para matar, né, o indivíduo, e aí aproveitou todas as outras técnicas que eram usadas para se conectar com o oponente e neutralizar efetivamente o ataque, de tal forma que uma pessoa mais fraca consiga vencer uma pessoa mais forte. Então, com esses princípios do Aikido, Morihei Ueshiba conseguiu fazer com que uma mulher, por exemplo, consiga vencer um homem muito mais forte do que ela. Um homem mais fraco, mais franzino, consiga vencer também um homem muito mais forte, musculoso, vigoroso do que ele. Mas para isso é necessário muito tempo de treino, é necessário se aprofundar completamente nas técnicas, porque diferentemente do judô, não é só a questão de saber usar a força dele contra ele mesmo, não é só no sentido de se ele vem me empurrar, eu pego e jogo ele. É muito mais profundo do que isso. Se torna, na verdade, no sentido de você entender que os dois podem se tornar um só. E a partir daí, então, se harmonizar e conseguir conduzir toda a intenção do seu oponente. Então vejam a profundidade que existe, né, dentro do Aikido. Não é tão fácil assim. É necessário muito tempo de prática para você poder entender realmente o que significa isso. Mas
No geral, né, de uma forma simplesmente falando assim, né, uma forma bem banal, o Aikido ele se baseia principalmente em técnicas de projeção, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, né? Por exemplo, pegar a mão do oponente, girar de forma que ele, nesse movimento de giro do punho, ele sinta o corpo sendo projetado numa circular, né? Num movimento circular e caindo ao chão. Então ele pegou aqui a mão dele, girou e aí obrigou ele a fazer essa queda por conta do vigor da técnica, né? Então, o Aikido é baseado muito em técnicas de projeção, técnicas de imobilização também e de torção. Por falar nisso, por falar nas técnicas, deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo que vai ilustrar melhor sobre isso. Olá, gente! Então estamos aqui no Yama Dojo, eu e meu amigo Messias Amaral, e a gente vai fazer umas demonstrações de técnicas de Aikido, tá bom? Então vocês já tiveram aí as informações sobre a origem, os princípios do Aikido e agora vamos ver na prática como é que acontece. Então, vocês vão fazer 3 exercícios, que é assim, ó. O colega vai estender a mão para você, tá? Você vai pegar aqui, ó, na mão do colega dessa forma, vai virar para o lado e vai torcer até ele cair, tá bom? O colega que tiver com a mão sendo torcida vai descendo e até cair. Se você tentar aguentar, pode machucar a mão, então não fique resistindo. Ó, o colega estende a mão, você vai pegar aqui na mão, vai entortar para o outro lado até ele cair. Tá bom? Esse é o primeiro exercício. Fazendo rápido, ele vai ficar assim, ó. Próximo exercício vai ser assim, ó. O colega vai atacar como se fosse bater na minha cabeça, tá? Esse exercício aqui, ó, tá? E agora você vai fazer o seguinte, quando ele vier na sua direção, você vai segurar o braço dessa forma aqui, ó. E aí vai abaixar. Vai levar ele até o chão. Aí. Então é dessa forma. O segundo exercício, ó. O colega ataca, como se fosse bater na sua cabeça. Segura, leva para o chão. E pronto. Tá bom? Terceiro exercício. Vai ser o seguinte. O colega vai fazer como se fosse dar um soco na sua barriga. Tá? Dessa maneira, ó. Um soco. Você vai sair da direção, vai pegar na mão dele, vai torcer de novo até fazer ele cair. Um soco, você sai do caminho, pega na mão, torce até ele cair. Façam isso com cuidado, tá bom? Esperando o tempo do colega para ele não se machucar. Então aqui nós temos alguns exercícios do Aikido para vocês. Muito bem, então vocês podem aproveitar, né, um pouquinho dessas dicas para experimentar um pouquinho sobre essa arte marcial. Agora, continuando, vamos detalhar um pouquinho sobre as técnicas, né, do Aikido, conforme nós vimos no vídeo. Então, elas são baseadas em projeções, imobilizações e esquivas. O foco está em direcionar a força do oponente e usar movimentos circulares para desequilibrá-lo e controlá-lo sem causar lesões graves. Muito bem, então o objetivo é principalmente neutralizar o ataque, né? Você realmente, ao invés de se preocupar em bater, em prolongar a luta, você neutralizar esse ataque, ou desviando, ou fazendo com que ele caia, se desequilibre, para que aquilo possa ser cessado. Então, agora que a gente já fez todo um levantamento sobre o Aikido, vamos passar para outra modalidade também muito conhecida lá no Japão, que é o Sumo. Então, o Sumo é uma arte marcial tradicional do Japão, com mais de 1.500 anos de história.
Originalmente era uma prática religiosa realizada nos templos. Hoje, o sumô é considerado o esporte nacional do Japão, sendo altamente respeitado e carregado de simbolismo cultural. É isso mesmo, pessoal. O sumô lá no Japão é parecido com o futebol aqui no Brasil. O pessoal realmente ama de paixão o sumô lá. Eles assistem pela televisão, é veiculado pela mídia, né, pela televisão. Eles acompanham todos os lutadores, eles torcem cada qual pelos seus estábulos. Estábulo é o nome do lugar onde treinam os lutadores de sumô. Olha só que interessante, né? O nome do lugar é chamado de estábulo. Estábulo, aqui no Brasil, para quem não sabe, é a casa dos cavalos, né? Onde se guarda ali os cavalos. Então, lá no Japão, o nome do lugar, que é a casa onde moram e treinam os lutadores de sumô, é chamado de estábulo, né? Porque talvez associe muito assim com essa questão da força física deles, né? Do volume da força física que eles têm. E com certeza também relacionado à rigorosidade do treinamento deles, que também é muito pesado, é muito puxado, né? Então, não é difícil, talvez não seja essa a associação correta, mas não é difícil também a gente associar que realmente é como se fossem tratados como cavalos, digamos assim, né? Realmente seres de muita força e de muito poder, né? Então, lá no Japão, eles adoram demais essa luta, né? Então, eles acompanham os lutadores mais famosos, eles torcem pelos estábulos, eles vão em peso assistir às lutas, os campeonatos, num estádio lá no Japão, que é especificamente para lutas de Japão, né? Lutas do sumô, que é um estádio, né? Construído somente para isso. Então, eles adoram demais lá o sumô. E aí, o sumô ele surgiu justamente primeiro, uma observação, né, que os nativos antigos, os primeiros ocupantes do Japão, observavam dos ursos, né, lutando um contra o outro. Então, eles se colocavam em pé, primeiramente, se posicionavam entre quatro patas, né, e aí, no momento do embate, se levantavam e se atracavam com toda a força física para tentar derrubar o outro, né? Então é muito semelhante a luta deles com a luta de ursos, né? Seres também que são muito fortes, muito potentes. E aí, observando essa forma de se movimentar, com certeza é que eles se basearam para fazer o sumô, que antes era praticado dentro dos templos shintoístas, como uma forma de agradar e homenagear os kamis, né? O que são os kamis? A gente poderia chamar de deuses deles, mas não é bem deuses, são divindades, né? Os japoneses não acreditam totalmente em deuses, mas sim em seres divinos, né? Que podem ser tudo na natureza, tudo para eles pode ter um espírito divino dentro, uma árvore pode ter um espírito divino dentro, o rio, a chuva, né? Tudo para eles tem ligação com o divino, né, por meio dos kamis. Então eles procuravam agradar os kamis por meio das lutas de sumô. Mas aí essas lutas foram ficando tão famosas, né, foram ganhando tanta popularidade que daí acabou saindo do ambiente dos templos e ganhando também as ruas, digamos assim, né? Então começou a chamar a atenção das pessoas e começou a se tornar realmente um esporte nacional, que foi principalmente praticado dentro dos castelos para os nobres, né, para os grandes os senhores, né, porque lá também não tinha reis, não tinha imperadores, o Japão era formado por vários conglomerados, né, chamado de clãs, cada clã com o seu líder máximo, que era o shogun. E aí dentro desses castelos aí dos shoguns eram praticadas essas lutas aí para divertir, para agradar a nobreza ali que morava junto com ele, mas depois foi ganhando cada vez mais também a popularidade mesmo do povo mesmo, o povão, né? Até chegar nos dias de hoje, em que se tornou uma cultura de massa lá no Japão, assim como é o futebol aqui no Brasil.
Então, quais são as regras básicas do sumô? O objetivo é forçar o adversário a sair do ringue ou tocar o solo com qualquer parte do corpo que não seja as solas dos pés. A luta ocorre em um ringue circular chamado do-ryo e os lutadores, conhecidos como rikishi, seguem um rigoroso conjunto de regras e cerimônias. Então, gente, o sumô ele é praticado, né, a luta, mesmo o combate em si, ele é feito dentro do do-ryo, né, que é um ringue, mas não tem aquelas cordinhas como do boxe, não. Ele é uma área circular delimitada no chão. Esse chão é feito com uma espécie de terra muito parecida assim com um barro, né, um barro fino que eles têm lá. E a luta acontece dentro desse espaço. Aquele que pisar fora desse espaço ou cair, né, dentro da área, cair de costas, ou até mesmo se desequilibrar de joelhos, qualquer outra parte do corpo que não seja a sola dos pés, perde. É possível utilizar socos e chutes? Bom, eles não... a regra, ela permite, né? Na verdade, ela não proíbe claramente isso, mas a própria técnica usada por eles não permite tanto o uso de chutes, por exemplo, porque é tanta força que eles utilizam que se eles tirarem uma perna só, podem se tornar fáceis de desequilibrar. Então, eles evitam utilizar chutes, utilizar movimentos com as pernas, né? Mas, às vezes, a gente consegue observar nas lutas o uso, por exemplo, das mãos para dar umas patadas assim, né? Uns tapa bem forte, como a gente observa aqui, ó, nessa imagem. Eles utilizam também, né? Embora eles se concentrem muito na questão de agarrar o oponente e tentar ou empurrar ou derrubar puxando, né? Então, eles se concentram muito mais nessa parte, mas às vezes rola também uns tapão, né, que eles utilizam com a mão aberta mesmo, que é muito mais eficiente do que um soco, por exemplo. Bom, com relação às técnicas usadas no sumô, elas são mais comuns e incluem o yorikiri, que é empurrar o oponente para fora do ringue. Inclui também o oshidashi, que é golpear com as mãos. Os tapões que eu falei para vocês, né? É esse oshidashi. E o shiko, que é a pisada ritual para fortalecer as pernas e intimidar o adversário. A força, agilidade e estratégia são essenciais para o sucesso. Então, gente, aqui no sumô não existe questão de se harmonizar, não existe questão de procurar não machucar o oponente, de se tornar um só. Aqui é força bruta mesmo. O negócio aqui é usar o máximo da força possível. Tanto que esses homens, eles parecem ser gordinhos, né? Parecem ser somente gordura. Mas o ritmo de treinamento deles é tão rigoroso que por baixo dessa camada toda aqui de gordura, existe também uma camada muito grande de massa magra, de músculos, né? Então, isso faz com que eles sejam extremamente grandes e fortes. Tá? Então, não se deixem levar pelo formato arredondado deles. Né? Eles, de acordo com a cultura lá, eles realmente fazem uso de uma alimentação muito forte, baseada em alimentos muito ricos em nutrientes, né? Mas principalmente frutas, legumes, verduras, sopas muito ricas em tutano, peixe, né? Então eles consomem isso num volume muito grande, mas eles também treinam muito pesado lá no estábulo, fazendo com que eles ganhem uma massa muscular muito grande, né? De desenvolvam isso juntamente também com o volume, né, de gordura. Então, por isso eles têm esse aspecto muito grande aí. E o interessante é a vestimenta. Olha só, eles têm essa ornamentação aqui, né? Tipo uma tanga. Realmente é só isso, né? Dizem que por baixo não tem nada. Hoje em dia, já no Ocidente, é que estão permitindo utilizar umas bermudas por baixo disso. Mas
O sumô tradicional realmente é só com essa tanga aí. E outra coisa que é tradicional é o penteado deles, né? Esse cabelo, eles deixam crescer bastante e vão fazendo esses coques aí, porque é um sinal de luta. Enquanto eles são lutadores, eles nunca cortam o cabelo deles. E no momento que um lutador se aposenta, aí então tem uma cerimônia para cortar o cabelo dele, que é um ritual, né, um símbolo de que a partir dali ele nunca mais vai lutar sumô. Então, isso daí é simbolizado pelo corte do cabelo deles. Então, sempre no sumô, mesmo que mude essa questão da tanga, coloque bermuda por baixo, mas o cabelo, essa questão do cabelo é inegociável. Eles realmente mantêm isso para todos os lutadores. Muito bem, então deixa eu mostrar para vocês aqui uma animação relacionada às técnicas deles. Muito bem, então qual é a conclusão que nós temos com base nesse nosso estudo? O estudo do Aikido e do Sumô nos oferece insights valiosos sobre a cultura japonesa e as diferentes abordagens para a resolução de conflitos. Enquanto o Aikido nos ensina a buscar a paz e a harmonia, o Sumô nos mostra a importância da força e da estratégia. Qual dessas artes marciais mais se aproxima da sua visão de mundo? A gente vai ficando por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.